noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Novamente nós aqui e mais um vídeo no nosso canal. Então, pessoal, vou falar de alguns jogos, né, que acabou no final da tarde, né? E agora de 6h30, né? Eu vou falar para vocês, beleza? E sem enrolação, embora pro vídeo. Então, pessoal, o jogo é entre Corinthians e Santos. O jogo ficou 1-0 pro Corinthians, gol do Yuri Alberto. E tem polêmicas, né, da arbitragem, né? Como sempre, né? Então, vou falar primeiro do jogo, depois eu falo disso. Então, falando do jogo, pessoal, no primeiro tempo foi um jogo, pra ser bem sincero pra você, foi um jogo chato de assistir, foi meio sonolento o jogo, né? Com poucas chances de gols, o Corinthians não jogou bem, nem o Santos, né? Então o Santos jogou de igual a igual com o Corinthians, né? E resumindo, foi chato o jogo, né? Já no segundo tempo, o jogo deu uma melhorada e foi um pouco mais divertido, né? Pro Corinthians, né? Pro lado do corintiano, né? Pro lado do santista, piorou, né? Porque o Santos não conseguiu produzir mais nada, né? O Corinthians começou a atacar e até que saiu o gol do Roberto, né? Que, que, que tem até uma dúvida, né? Se entrou a bola ou não. Mas entrou sim, né? E foi um belo gol do Roberto, né? E resumindo é isso, o Corinthians foi melhor no segundo tempo. E no primeiro foi igual a igual, né? Então, sobre a expulsão do jogador Escobar do Santos, o que aconteceu, rapaziada, é que o Rafael Kraus, né? Ele viu, né, que o José Martins estava discutindo, né, com o Escobar, né? E o Escobar falou na entrevista com um repórter que o Escobar falou pra ele, né, que ele tinha cartão amarelo, né? E ele foi meio doido, né, ter falado isso pro Martins, né? Porque o Martins é meio doidão também, né? Aí o Martins mexeu com a cabeça dele, né? Modo de dizer, tá, pessoal? Não pense besteira não, viu? Ele meio que mexeu no psico... Vamos usar outro termo, né? Usou o psicológico, né, do Escobar e ele conseguiu o objetivo, né, que ele queria, né? Que era expulsar o Escobar, né? Aí meio que deu uma provocadinha nele, aí o Escobar perdeu a cabeça, daí, né, aconteceu essa briguinha. Aí o Rafael Kraus, pra ser justo, deu cartão amarelo pro Martins, só que ele não sabia, né, que o Escobar já tinha um cartão amarelo. Aí deu cartão amarelo e ele foi expulso, né? Aí aconteceu essa confusão, né? Aí até falou, né, que se acontecer alguma coisa, né? Até acho que o Rafael Kraus conversou com o Roberto pra ele ficar atento, porque senão ele ia ser expulso, né? Porque ele não queria expulsar o jogador do Santos, só que teve essa briguinha aí deu cartão um pra cada, né? Porque como todos os juízes faz isso, e ele foi expulso e foi azar do Escobar. E o Martins foi esperto, né? Foi mais esperto que o Escobar, né? O Escobar podia ficar mais quietão na dele, né? Mas não. Foi foi pra cima do José Martins também, né? E, e muitos santistas reclamou disso, né? Mas bola pra frente e segue o jogo, né? E é isso. E outro lance polêmico também, pessoal, é o gol do Roberto, né? Que ele deu aquela cavadinha no brasão e anulou o gol, né? Por uma falta do Félix Torres na origem da jogada, né? Assim, eu achei ruim porque o árbitro, né? O Rafael Kraus, tava vendo o lance, né? E ele começou a seguir o jogo. Ele podia já marcar falta, entendeu? É complicado. É, se foi falta, já marca a falta. Porque se fazer gol, aí vai dar essa polêmica toda aí e dar essa confusão, né? Aí é isso que aconteceu. Mas pra mim foi falta sim. Eu sou corintiano, mas eu sou justo, pessoal. Beleza? Foi falta sim do Félix Torres. Eu não achava que foi falta, mas deu pra ver perto lá que foi falta sim. Só que o Rafael Claus tem que ficar mais atento e marcar já, né? Porque senão dá confusão, né? E se o Santos empatar esse jogo, sei não, hein? Eu acho que ia dar uma confusão danada, hein, pessoal. Ainda bem que o Rafael Carlos acabou o jogo e ficou 1-0 pro Corinthians, que era muito melhor, né? E é isso, pessoal. E agora, sem enrolação, agora eu vou falar
bem rapidinho, né, dos outros jogos. Aí teve também do Bahia e Vitória, né? O jogo ficou 2-1. O jogador do Bahia foi expulso, Jean Lucas, né? E o Bahia começou a criar bastante jogada, mesmo com um a menos. E eles conseguiram uma vitória importante na casa deles, né? Um jogador a menos. Só que aí depois, no segundo tempo, teve uma expulsão do Vitória. Aí ficou 10-10, né? Então. E resumindo, o Bahia jogou muito melhor que o Vitória. Beleza? Já o jogo do Bragantino e Palmeiras. O jogo ficou 2-1 pro Palmeiras, né? Virou o jogo. O Bragantino estava ganhando de 1-0, gol do Gabriel, né? Ex-Palmeiras, né? Ali do ex e ex-Corinthians, né? O tava, tava tudo correndo bem pro lado do Bragantino, né? Até o primeiro tempo. Só que aí no segundo tempo meio que deu uma recuadinha, né? E o Palmeiras foi para cima e conseguiu fazer 2 gols e foi uma vitória importante pro Palmeiras, né? E jogou bem, né? O Bragantino também, algumas oportunidades jogou bem também. Outro jogo também, pessoal, é o Juventude e Fluminense. O jogo ficou 1-1, resultado muito ruim pro Fluminense, né? Porque eles estão brigando por coisas grandes, né? Um Brasileirão subir. E esse empate foi meio ruim, né? Porque com todo respeito ao Juventude, mas o Juventude não estava legal e era obrigação o Fluminense ter ganhado esse jogo, né? Mas empatou, né? Mas, mas pensando no lado bom, pelo menos empatou, ganhou um pontinho, né? Melhor do que nada, né, pessoal? Pensou o Juventude tivesse ganhado, né? Aí o Fluminense não ia sair com nenhum ponto, né? Mas resumindo, foi equilibrado esse jogo, né? Já. Deixa eu ver aqui se eu tô esquecendo de algum. Ah, lembrei, Flamengo e Botafogo, né? O jogo ficou 0-0, né? Jogo meio. Não vou dizer muito chato, pessoal, porque a tendência do Botafogo era segurar mesmo o Flamengo, né? E jogar só no contra-ataque. Por isso que você vê nas estatísticas, o Botafogo não finalizou muito, não teve muitas posses de bola. Já o Flamengo dominou em tudo, né? E jogou melhor. E quem sairia como vencedor, na minha opinião, era o Flamengo, né? Porque teve mais, como posso dizer, mais evolução, né, no jogo, né? Teve mais oportunidade também, né? Mas não conseguiu e ficou 0-0. Jogo chato, né, de assistir, meio sonolento, né, pra torcida do Flamengo e Botafogo, porque esperaria de gols, né? E se eu não me engano é só isso, pessoal. Agora tem alguns jogos que tá acontecendo, né? O Cruzeiro e Atlético Mineiro, Internacional e Mirassol. E ainda não acabou, mas depois eu vou mandar pra vocês, beleza? Eu vou comentar desses dois jogos, né? Beleza? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. E tchau, obrigado!